Olá pessoal, hoje nós vamos discutir reações de oxirredução, né, o conceito de oxidação e redução. Esse conceito ele já foi discutido parcialmente em outras aulas e também no curso de Química Geral, quando vocês fizeram. Mas devido à importância desse conceito de oxirredução para entender, né, as ferramentas eletroanalíticas de extrema importância que ainda serão discutidas nas próximas aulas durante esse semestre, nesse curso, faz-se necessário, né, essa aula que é como se fosse uma revisão, né, do conceito de oxirredução, né? Bom, então as reações de oxirredução, o que elas são, né? E olhando no contexto da química analítica, né? Então, a importância, né, do estudo dessas reações de oxirredução vem do quê? De uma química analítica moderna, né, que tem como base, né, a medida dos sinais analíticos. Isso eu já falei em várias aulas, vou falar praticamente em todas as aulas, né? Química analítica, nós estamos sempre olhando um sinal analítico em um processo químico, processo esse visual ou instrumental, né? Clássico ou moderno, como a gente fala, né? E ele é relacionado às transformações das propriedades dos materiais, né, ao longo, né, de uma análise química que você está processando. Entre esses sinais analíticos, né, nós destacamos, né, as medidas de propriedades elétricas, né, e como o potencial, a corrente, a resistência elétrica, o seu inverso, né, dessa resistência elétrica, que é a condutância elétrica, muito utilizado, né, em processos analíticos, né? E também, claro, outros sinais, que são sinais o quê? Resultante, né, do movimento de elétrons, aqui falando em eletroanalítica, depois nós vamos ter a aula de eletroanalítica, né, e de técnicas as quais utilizam a eletroanalítica, e então todo esse conjunto, né, de ferramentas que utilizam essas propriedades, potencial, corrente, resistência, né, é o que nós chamamos de técnicas eletroquímicas analíticas, e depois nós vamos discutir isso em uma aula específica, né? Então vamos agora continuar a entender o que? Esse equilíbrio redox, né, que é assim que nós determinamos, né, uma questão de equilíbrio químico, como todo o que nós discutimos em química analítica é uma aplicação de equilíbrio químico, ou uma situação que você atinge o equilíbrio químico, ou que você perturba o equilíbrio químico para, com essa perturbação, obter alguma informação, né? Então, esse equilíbrio redox nada é mais do que envolve, né, um fenômeno, né, de transferência de carga. E o principal objetivo, né, é estabelecer esses fundamentos teóricos aqui nessa aula de hoje, entendendo a habilidade de uma substância que vai reagir, né, como doadora ou como aceptora de elétron. Sempre vai ter, né, o doador ou o receptor. O sistema vai acontecer simultaneamente, não existe um sistema somente que tenha doador, né? Não tem somente oxidante, tem que ter também o redutor, né? Para alguém receber, alguém tem que doar e vice-versa, né? Então, o equilíbrio redox, na realidade, é o fenômeno de transferência de carga num sistema analítico. E esse fenômeno, né, redox, com esse fenômeno, né, de transferência de carga, que nós exploramos para quê? Né? Para obter informações analíticas, né? Podemos obter, e nós vamos discutir isso nas próximas aulas, a identificação, né? Porque cada reação, ou pelo menos a grande parte das reações, tem um comportamento específico redox, né? Tem um potencial exato de mudança desses elétrons, ou pelo menos o potencial máximo, né? Alguns compostos têm uma faixa mais ampla, outros têm uma faixa mais específica, né? Mas todo
sistema que é possível a transferência, né, de carga, quer dizer, todo sistema que é possível oxidar ou reduzir, vai ter esse potencial, né? E é baseado nessas propriedades nessa propriedade de oxirredução que nós exploramos a analítica. E a analítica foi desenvolver, né, metodologias, desenvolver eletrodos, desenvolver processo ao longo dos últimos 50 anos, né? A eletroanalítica, né, é uma das áreas da química analítica que mais se cresce, devido são dispositivos baratos, né, de baixo impacto ambiental, né, usa-se solventes de baixa agressividade, fatores esses, né, que são de extrema importância numa metodologia analítica, no mundo cada vez mais preocupado com a questão ambiental, né? Então, nós vamos ver, agora que vamos iniciar as ferramentas analíticas, processos analíticos que requer grandes quantidades de solvente, mas os processos eletroanalíticos, eles, na sua grande maioria, entram, né, numa categoria que nós chamamos, né, de uma química analítica verde, quer dizer, que protege ou pelo menos não agride o meio ambiente, né? Bom, então, daí a importância, né, frente a toda essa explanação que eu acabei de fazer, entender os processos, né, de transferência de carga redox, né, claro, com as suas variações, né? É óbvio que tem limitações, né? Mas, então, essa capacidade de oxirredução, né, nós temos que entender a questão do equilíbrio, né, o equilíbrio químico dessas reações oxo-redox, porque a extensão desse equilíbrio é que vai ser permitido, né, a gente poder aplicar em diferentes sistemas analíticos, e cada vez mais aparecem metodologias, novos equipamentos utilizando esses processos eletroquímicos, né, fazendo a medida aí do potencial que nós vamos ler em função, né, de volts, e consequentemente uma corrente vai estar, né, associada a esse sistema. Bom, então, só reafirmando, oxirredução é o quê? É a transferência, né, de elétrons em reações, mas aqui, como em equilíbrio químico convencional, nós temos que ter sempre em mente o balanceamento de cargas, ainda mais, né, porque é a carga, a quantidade de carga que vai estar, né, envolvida. E existe aí reações orgânicas, reações inorgânicas, né, envolvida em processo de oxirredução, né, uma gama de processos que envolvem troca de elétrons, né? Na realidade, é muito difícil ter uma reação que não ocorre uma transferência de elétrons. Só que tem reações que essa quantidade, né, é muito pequena, né? E aí o que não acaba tornando, às vezes, utilizar processos eletroanalíticos para documentar essa mudança. Bom, então, né, durante muito tempo, né, definiu o termo oxidação como a reação com oxigênio, e redução seria perder oxigênio, né, de uma substância. Claro, hoje esse conceito é um pouco diferente, ele é mais amplo, né? Existem reações de oxirredução, existe a troca de elétrons sem necessariamente ser entre o oxigênio e o hidrogênio, né? Mas continua em uma grande quantidade de sistemas, isso é a realidade, né? Mas não é mais o único evento responsável pela o evento de oxirredução se dá simplesmente em oxigênio e hidrogênio. São termos, né, que acabam sendo cunhados e depois, com o passar dos anos, há adaptações, né? Toda teoria, né, sempre ela inicia, né, pelo menos a grande maioria das teorias, e depois você vai
né, ajustando ela à realidade experimental, né, e aí você vê que às vezes ela é mais ampla do que se pensou inicialmente. E oxirredução é um deles, né, um desses. Então, apesar, né, de muito bem compreendido hoje os eventos de oxidação, como eu disse, esse conceito ainda não é totalmente descartado, né. Redox hoje simplesmente são sistemas onde há a troca de elétrons. Bom, o aumento ou diminuição, né, de número de oxidação das espécies em reações redox, como eu disse, ele se dá pela transferência de elétrons, né. Não existe elétron livre na solução, né. Tem que ter muito cuidado, tem gente que acha que existe uma solução de elétrons. Não, o que existe são íons, né, cátions e ânions, sim, eles estão livres na solução. Mas elétrons não está livre na solução. Ele faz parte da estrutura, né, dos compostos. E esses elétrons, quando estimulado, né, ele vai poder fazer trocas, desde que essas trocas vá levar, né, a um estágio estável do ponto de vista termodinâmico. Daí é onde ocorre, né, a oxidação, a redução. Essas trocas, elas podem ser, né, estimuladas naturalmente, simplesmente você colocando, né, em contato certos compostos capazes de trocar elétrons, ou às vezes você precisa ter um estímulo, quer dizer, aplicar um determinado potencial para que a reação ocorra, né? Existe, ou às vezes ela ocorra numa cinética muito moderada e você precisa de acelerar, é onde você aplica um potencial. Mas não existe elétron livre, né, em lugar nenhum numa solução, então você precisa de aplicar. Bom, então aqui nós temos, né, o exemplo clássico de uma oxidação de uma molécula orgânica, né, onde o aumento do seu conteúdo de oxigênio e a diminuição de hidrogênio mostra esse sistema, né, ox-redox, que você tem aqui, né, ela chegando na sua etapa final, né, com um maior número, né, de oxigênio, que na realidade você nem tinha oxigênio no composto de partida, né? Esse é um dos exemplos clássicos da química orgânica, né? Em compostos orgânicos, como eu mencionei, sempre, na grande maioria, você tem sim, né, a presença de incorporação, né, de oxigênio. Agora, um sistema não orgânico aqui, né, nós temos que é mais simples de visualizar, né, a transferência de elétron, onde você vai ter, né, agente redutor e agente oxidante, né. Bom, nós temos esse exemplo, cobre e zinco, é um exemplo clássico, né, o zinco metálico com íon cóprico. E então, nesse caso, nós temos o quê? Uma reação de transferência, né, de carga. Elétrons são transferidos, né, do zinco, né, para os íons cobre, né. Esse sim é um exemplo de oxidação, né, e redução, onde você não tem o envolvimento de oxigênio e nem de hidrogênio, mas é um dos exemplos clássicos, né, de oxidação. Bom, agora aqui, né, nós temos exemplos, né, onde essa relação ela pode ser, né, de um elétron para um elétron, 1 para 2, 2 para 1, a N combinação, né? E essa combinação desses elétrons, se não for levada em conta, né, você vai ter erros se você precisa fazer cálculos, né? Principalmente cálculos de concentração, né? Esse conceito vai ser importante quando nós formos discutir, né, voltametria e potenciometria, né? Então, ter essa noção clara do número de oxidação envolvido em cada sistema se faz necessário. No dia a dia, muitas vezes, né, num equipamento, né, ele faz isso automaticamente, né, mas nós temos que ter o conceito claro em mente, até para você saber se esse equipamento está, né,
fornecendo a informação correta ou não, né? Aqui nós temos, né, um sistema genérico onde, né, da redução para oxidação, ele é um sistema 1 para 1, né, e nesse caso o balanceamento é simples, não requer, né, tanto conhecimento da estrutura eletrônica, né? Mas aqui nós já temos uma situação, né, um pouco diferente, onde você precisa, né, a meia reação de oxidação, ela precisa de 2 elétrons, né? Então, esses são cuidados, né? O fator estequiométrico aqui é 2, né? 1 para 2. Então, esse fator estequiométrico tem que sempre ser levado em conta em todas as situações que você está analisando, né? Bom, o processo, né, como em regra geral de orgânica, como eu disse, né, eu já informei, né, a redução, né, de uma molécula orgânica, assim como a oxidação, sempre você vai ter um oxigênio ou um hidrogênio envolvido no processo, né? E existe uma gama, né, de agente oxidante e redutor, né, no mercado disponível para compostos orgânicos devido à importância, né, das reações orgânicas e de processos industriais que muitas vezes são oriundos, né, de oxidação ou de redução de compostos orgânicos, aí principalmente no setor energético. Então existe, e cada ano que se passa, o mercado lança, né, novos agentes oxidantes ou agentes redutores, visando, né, a produção de compostos com a sua variação de oxidação, incorporando valor nesses compostos. Ou também, né, no caso de interesse ambiental, você fazer a degradação, né, de compostos orgânicos, né, oriundos de resíduos de processo industrial para moléculas que não tenha toxicidade, você possa descartar. Isso é de uma demanda invencível no mercado, no quesito de tratamento de rejeitos, né, da indústria. Então, tanto para produção, né, de novos compostos, como a eliminação de compostos indesejáveis. Bom, essa era a noção que eu tinha que passar para vocês de oxirredução, né? Ela já é um conceito que vocês viram em outras aulas, né, e serão necessário principalmente para entender a eletroanalítica, que nós vamos discutir em breve, processos eletroanalíticos. Muito obrigado a todos.